A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Mais um dia, Momento Único Oficial com 2F. Estamos aqui todos os dias na madrugada para trazer a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto, 4h20 da manhã, mas o Senhor Jesus, ele tem uma palavra aos nossos corações. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, do canal do YouTube, Momento Único Oficial com 2F. Se inscreva no canal, dê aquele joia, compartilhe essa mensagem, compartilhe a palavra de Deus, porque nós devemos semear, nós devemos compartilhar o que é santo para os santos. Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, nós temos uma palavra que está em Isaías. Isaías, capítulo de número 11, versículos de número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, que diz assim a palavra do Senhor: porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Meus irmãos, que palavra forte e poderosa! E o título é O Rebento de Jessé. Aleluia! Para quem não sabe, Jessé foi o pai de Davi. E Davi foi o primeiro rei indicado, primeiro rei ungido de Deus para o povo de Israel. E Jesus, ele é da linhagem de Davi, o rebento de Jessé, ou seja, na época de Isaías, existiam muitas guerras, muitos estudos, e Deus, ele fez nascer Davi, que é o rebento de Jessé, e Davi tem Salomão, e aí a linhagem sucessivamente, e por esta linhagem veio a nascer Jesus, porque os reis da terra, eles vieram para fazer justiça na terra, mas Jesus, ele veio para fazer justiça na terra e também ao céu. Meus irmãos, enquanto o povo passava por muitas guerras, muitas aflições, o Senhor Jesus Cristo já anunciava a chegada do grande poderoso Jesus Cristo sobre Isaías. E o Senhor, ele disse aqui: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vejam só, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se nós vemos aqui, são 7 Espíritos. O mesmo 7 Espíritos que João viu quando foi arrebatado em espírito lá no céu. 7 Espíritos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele veio ser derramado 7 Espíritos sobre ele. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor, aonde promove o consolo, aonde nos leva até o céu, onde nos leva as orações, as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas vontades, os nossos pensamentos, tudo. O Espírito Santo é que leva ao Senhor com
com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa linda. E deleitei-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha só, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer justiça na terra. E olha só, e ele julgará com justiça. Ele julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele repreende, ele faz justiça com os dele, com os que é dele. Aqui mesmo no texto de Isaías, ele diz assim: eu me compadeço com quem se compadece comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor, ele há de julgar o mundo no juízo final. Mas em todo tempo ele está julgando a tua igreja. A igreja somos nós. Ele está julgando o teu povo, o povo que ele escolheu, o povo que adora Jesus em espírito e em verdade. E ele julgará com justiça, não que, olha só, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, ele mesmo julgará com justiça e sem interferência das pessoas, porque o inimigo, ele está em derredor bramando. O inimigo está em derredor tramando a nossa queda. O inimigo está em derredor tramando a injustiça para as nossas vidas, porque ele é acusador, mas Jesus, ele é um rei justo e ele julgará com justiça. Um exemplo, lá em Jó, quando Deus falou assim, apresentando os filhos de Deus para entregar seus sacrifícios e tudo mais, aparece lá na fila Satanás, e o Senhor diz: de onde tu vens, Satanás? Rodar a terra e passear por ela. Ou seja, o inimigo, ele está em derredor, a todo momento tramando, a todo momento fazendo coisas para nos abater, para nos fazer cair. Isso é guerra espiritual. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Quem está em pé, ore para que não caia. Porque o inimigo, ele vem para ludibriar. O inimigo, ele vem para enganar as pessoas, achando que está com Deus e ao mesmo tempo não está com Deus. E Deus perguntou para Satanás: viste o meu servo Jó? Sabe o que ele disse para Deus? Também ele te adora porque o Senhor dá tudo para ele. E Deus falou assim: então vai lá, toma tudo que ele tem, faz tudo para ele. Só não tome a alma dele, porque ela é minha. Olha só, a alma do verdadeiro adorador, ela é de Deus. O inimigo, ele pode fazer o que quiser, mas a alma é de Deus. Porque o que nós guardamos não a vida terrena, nós guardamos a nossa vida espiritual e viveremos para todo sempre com Jesus. E Satanás foi e tocou em Jó. Porém, Satanás, ele passou vergonha, porque Jó em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sonda os pensamentos, ele esquadrinha o coração. Jesus, ele vê tudo. Assim como Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumentinha e todo mundo roçana nas alturas, Jesus pensou: esse mesmo povo que me adora agora é o mesmo povo que vai me mandar crucificar. E foi tiro e queda. O mesmo povo que adorou Jesus, o mesmo povo que crucificou. Solte Barrabás, solte Barrabás. Então, meus irmãos, não adianta mentir para Deus, porque está mentindo para si próprio, porque o Senhor, ele conhece tudo, o Senhor, ele conhece todos, o Senhor, ele é Deus, ele é Senhor dos exércitos, porque está escrito em Isaías: o meu pensamento não é o seu pensamento, os meus caminhos não são os seus caminhos, que Deus, ele nos inventou, Deus, ele nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, e a palavra diz aqui: e deleite-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos,
dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Por quê? Porque Deus, ele contempla tudo. Porque Deus, além de ser onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. O que é onipresente? Onipresente é porque ele está em todos os lugares. Ele é onisciente porque ele conhece todos os pensamentos. E ele é onipotente porque ele tem o poder de todas as coisas. Deus, ele tem o poder de restaurar. Deus, ele tem o poder de abater. Deus, ele tem o poder de matar. Deus, ele tem o poder de ressuscitar. Deus, ele tem o poder de te dar. Deus, ele tem o poder de tirar. Deus, ele tem o poder de te dar poder e tem o poder de tirar o teu poder. Meus irmãos, que maravilhosa a palavra do Senhor. Portanto, Deus, ele tem todo o poder em tuas mãos e ele julgará o povo. Não que Satanás diz a ele ou que a outro, não, ele julgará porque ele é justo. O trono dele é justiça. O trono, a base do trono dele é justiça. E ele julgará todo mundo na medida da tua caminhada. Meus irmãos, isto é sério. Isto é sério, porque a palavra de Deus diz: o que o homem semear é o que o homem vai colher. Em outras palavras, o que você fez aqui na terra pagará por tudo que você fez. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo, porque tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, desejamos, é tudo que nós vamos colher no futuro. Nunca se esqueçam disso. Eu lembro que quando eu me converti, isso é palavra de Deus, meus irmãos. Isso é palavra de Deus. Esse tipo de palavra você não vai ouvir nas igrejas. Quando eu me converti, quando este servo se converteu, este servo passou o amargo, passou o preço. Porque muitos dizem, mas agora eu aceitei Jesus e agora não haverá nada para mim. Haverá sim. Haverá sim, eu vou te dizer o porquê. Porque como ele é justo, nós estamos falando de justiça de Deus. Justiça de Deus. O que você fez, você vai pagar. E quando esse servo era do mundo, então tudo aquilo que este servo fez no mundo, este servo pagou quando aceitamos Jesus. Quando eu caí em consciência, eu falei assim, não, vou seguir os caminhos de Jesus. Este servo que vos fala, pagou o amargo, passou o amargo. Tudo que esse servo fez de errado lá atrás, as consequências veio sim. Veio choro, veio desespero, veio aflição, veio tudo. Por quê? Porque Deus estava fazendo justiça em mim. E ele fez justiça em mim. Fiquei um tempo pagando todos os pecados que fiz lá atrás. Mas Jesus não levou os pecados na cruz? Levou tudo. Mas a semeadura, ela é real. O que nós fazemos é o que nós pagamos. Então, meus irmãos, isso vai acontecer em todos os caminhos da nossa vida. Porém, depois que esse preço foi pago, aí sim veio o refrigério. Aí sim veio a bonança. Aí sim veio a presença, as maravilhas de Deus em nossas vidas. Eita glória! Esse é o preço que nós pagamos. Por quê? Porque todos nós vamos pagar o preço diante do Senhor. Ou possa pagar em vida, ou possa pagar em morte. Essa é a palavra de Deus. E não há ninguém que mude essa palavra de Deus. Porque tudo que o homem semear, ele há de cegar. Tudo que o homem disser, toda palavra que sair da boca do homem, ociosa, ele há de dar conta. E esse servo, ele deu conta de tudo que foi feito lá atrás, antes de conhecer Jesus. E esse servo pagou o preço de tudo que foi feito.
Porém, como a palavra disse, somos mais que vencedores. Porque quando nós aceitamos a palavra, as lutas vêm. O inimigo, ele vai a Deus e joga todos os podres que nós fizemos diante de Deus. E ele é justo para justiça. Ele é justo para fazer justiça. Você trouxe tudo aquilo e eu também sei o que ele fez. Portanto, vai pagar o preço, sim, porque ele é justo. Não há como juízes da terra que são imparciais, porque a palavra diz que nos finais do tempo eles prenderão os inocentes e soltarão os culpados. Mas a palavra de Deus também diz: ai daqueles que tais praticarem essa prática. Ai daqueles que praticarem esta prática. Ele é justo. Todos passaremos pela justiça de Deus. É por isso que o crente, por isso que o cristão, ele é forjado no fogo. Por quê? Porque o cristão, olha só que palavra, que revelação diretamente do céu. Porque o cristão, ele passa pelo fogo a todo momento. Por quê? Para merecer o reino do céu. Ele merece o reino do céu. Porque diz aqui, ó, no versículo 4, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Tá aí. Ele julgará a terra, porque o ímpio, ele vai morrer e não vai ter para onde correr, porque é ímpio, porque não está em Jesus. Jesus é o único suficiente salvador de nossas vidas. Quantas religiões tem aí? Quantas religiões tem por aí? Mas Jesus, ele é o único. E vou dizer mais, acredite se quiser, queira acreditar ou não acreditar, irá acontecer o que está escrito na Bíblia. Portanto, meus irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Estamos nos fins dos tempos. Jesus está às portas. Se você ainda está no mundo, se conserte com Jesus para que Jesus possa livrar a tua alma do fogo eterno. Porque o mundo será julgado por Deus. Porque o mundo pagará o preço de todas as maldades e iniquidades que fizeram até hoje. Porque quem serve a Cristo, quem serve a Cristo passa pelo fogo da justiça, mas quem serve ao mundo passa pelo fogo da injustiça. Olha só até onde vai a palavra de Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e está pensando que o mundo vai te dar alguma coisa, vai sim, fogo eterno. Volte para Jesus para receber o reino do céu. Volte para Jesus para receber a vida eterna. Volte para Jesus para que Jesus te molde, te salve, te consagre, te unja e coloque nos caminhos certos. Porque lembra, como sempre nós falamos, o caminho do mundo, ele é tortuoso e desce, mas o caminho do Senhor, ele é reto e sobe. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto Jesus falando através da boca deste servo nesse exato momento, porque a palavra, ela é justa, a palavra, ela é correta, e a justiça será o cinto de seus lombos, a fidelidade, o cinto dos teus rins, porque ele prova os rins, ele prova a todos ele prova se é apto para servir ou não servir o reino dos céus. Portanto, meus irmãos, cuidem para que não caiam. Cuidem para que não caiam. Orem, busquem para que não caiam, porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Falsos pastores veio para matar, roubar e destruir. E tudo que não pertence a Deus pertence ao mundo. E tudo que pertence ao mundo é inimigo de Deus. Queira ou não queira acreditar, vai acontecer e é verdade. E essa palavra é digna de toda aceitação, que o Senhor Jesus, ele vai vir com justiça, com som de alarido. Os dele que passaram pelo fogo, pela prova do fogo, subirão
com corpo incorruptível, mas os que ficarem na terra queimarão no fogo eterno, no fogo da vergonha e no nojo eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a palavra digna de toda aceitação. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que palavra reveladora, meus irmãos. Que palavra reveladora. Cabe a qualquer um fazer o que é certo. Amém, meus irmãos? Aqui que vos fala o irmão Emerson. Chegamos mais no fim do canal @Momento Único Oficial. Glória a Deus. Dê aquele joia, meus irmãos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal para todos os dias receber esse tipo de pregação, porque esse tipo de palavra nós temos que espalhar. Compartilhe, irmãos. Compartilhe esta palavra nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook. Compartilhe para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu cônjuge, para o seu pai, pela sua mãe, para o seu primo. Compartilhe a palavra de Deus. E quanto mais nós compartilharmos a palavra de Deus, mais a palavra de Deus alcançará a quem deve ser alcançado. Amém, meus irmãos? Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!